Aqui mais um podcast aqui do nosso canal, dando seguimento aqui à nossa série, falando sobre as igrejas da Ásia Menor. Hoje nós iremos falar sobre a igreja de Sardes, né? Que tem a aparência de que vive, mas pode ser que esteja morta, né? Pois é. E vai ser um bate-papo bem interessante, né? Estamos recebendo o pastor Tiago, né? Tiago Abner. Isso. Tem uma participação dele aqui no nosso canal e lá no canal Palavra Viva também. Vocês podem acessar lá, quando o programa Palavra Viva fez um ano, ele foi lá nos trazer uma palavra. E eu gravei também um podcast aqui falando sobre herança e legado, né? Foi isso. Muito legal. É bem interessante aí, vocês podem procurar aí no canal que vocês vão achar. E ele vai bater um papo conosco aqui sobre esse tema hoje também. Mas sem perda de tempo, eu quero que vocês já se inscrevam aqui no canal, deixem aí o joinha de vocês, pegue esse link e também compartilhe aí com o maior número de pessoas possíveis, porque vocês fazendo isso, vocês nos ajudam a alcançar mais pessoas e fazer com que o nosso canal também avance. E você também pode se inscrever lá no canal Palavra Viva, nós temos um conteúdo lá semanal, toda quarta-feira, às 20h58 nós temos lá uma palavra abençoada da parte de Deus, a última mensagem que ficou disponível lá no canal falando sobre batalha espiritual, né, com base em Efésios capítulo 6, entender aí quem é o nosso adversário, né, seus atributos aí, como nós o entendemos e as armaduras, né, que o apóstolo Paulo lá lista para como nós venhamos combater esse adversário. Então vá lá conferir, eu vou deixar o link também aqui na descrição. Então sem perda de tempo, vamos rodar a nossa vinheta aí e nós vamos voltar para bater. Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final, fim do mundo, livro sagrado. Miqueias Podcast apresenta as 7 igrejas da Ásia Menor. Muito bem, estamos de volta. Eu quero primeiro que o pastor se apresente aí novamente. Amém. Eu sou o pastor Tiago Abner, pastor da Igreja Missionária Nova Vida, aqui em Pinda. É um prazer estar com você. Da primeira vez que a gente esteve junto foi muito bom. Tenho certeza que o Espírito Santo mais uma vez vai falar aos nossos corações. Quero, mais do que falar de mim, quero te parabenizar por isso, quero te incentivar a continuar fazendo isso. A gente está conversando um pouco sobre a importância desse momento, né? E que Deus continue te levantando profeticamente nessa geração. Um profeta virtual, um profeta da internet. Que Deus te abençoe sempre assim. Então, sou pastor da Igreja Nova Vida aqui em Pinda. Nós estamos aqui há 7 anos. Nossa igreja fica no Alto Cardoso. Você mora aqui já há 7 anos também, né? Isso, há 7 anos. Eu vim para Pinda em 2015, terminando a faculdade de licenciatura em música, na FASC. E aí a gente veio morar para cá. E a igreja nasceu dentro do estúdio, com vigílias, recebendo irmãos, recebendo outros músicos que precisavam de Jesus. Assim surgiu a nossa igreja aqui em Pinda. E é isso, né? E, como eu já disse, é sempre uma honra estar aqui com você, é sempre uma bênção de Deus poder participar desse momento. E oro para que isso só cresça, evolua o tempo todo. Deixa o endereço também da igreja. Rua Condessa de Vimiero, número 341, fica no Alto Cardoso. Atrás ali do Pão de Açúcar, do supermercado Dia, bem próximo ao semáforo da Avenida Central lá. Lá o culto é? Quartas-feiras, às 19h30 é o culto de ensino. Sexta-feira também às 19h30 são cultos são temáticos, né? Uma sexta-feira só para mulheres, outra sexta-feira só para os homens, outra para os casais. E o último é um culto voltado para o ministério do pastor Valmir, Ministério de Adoração Profética, Atraídos por Cristo. E aos domingos, às 9 da manhã e às 19 horas. Antes de nós entrarmos aqui no assunto, você comentou uma vez seu pai é também pastor, né? Sim. E mais de 40 anos de pastor. Tem. Como que é ser filho de um pastor que tem tanto tempo como pastor? Então, eu na verdade, eu sou filho de pastor e neto de pastor. O meu avô, por parte de mãe, morreu pastoreando a Assembleia de Deus Ministério Taubaté. Foi um dos fundadores ao lado do pastor José Ezequiel. E meu pai também, eu tenho 40 anos de idade, e desde que eu nasci, meu pai já pastoreava.
no começo da minha vida ele pastoreava como obreiro, né? Presbítero, evangelista, mas sempre com uma congregação. E até depois que ele foi definitivamente consagrado ao pastorado. Então, como foi isso? Uma das características é que para eu ter o meu nome, demorou uma vida toda. É sempre o filho do pastor fulano de tal. Perfeito. Se eu ia para as regiões do meu avô, eu era o neto. Se eu estivesse em Taubaté, eu era o filho. Então eu nunca tinha uma característica. E automaticamente eles eram responsáveis por tudo que eu fazia, de certo modo, porque tudo era o filho do pastor. E a gente também não tinha identidade nenhuma. Até você ter uma identidade. Demorou muito para conquistar pra depois isso. alguém chegar no seu pai e falar assim, você é o pai do Thiago, é diferente. Isso demorou bastante tempo. E aí o que acontece? Então eu cresci por conta disso, eu cresci dentro de um ambiente maravilhoso, do ponto de vista do entendimento da palavra, do ponto de vista de ter acesso a isso, né? E do outro lado, uma vida muito reprimida, uma vida muito opressora. Vou te dar um exemplo do que eu estou querendo falar. Porque a igreja, na época que meus pais pastoreavam, a igreja por si só era uma igreja muito religiosa. E então a gente tinha algumas cobranças que a gente sabe hoje que não eram bíblicas, mas que a gente respeitava de uma forma muito profunda. Então, por exemplo, eu era um adolescente criado no Brasil, aqui na nossa região. Em 94, eu nasci em 82, então eu tinha 12 anos de idade. Por aí, por exemplo, 94 é quando o Brasil foi tetracampeão, né? E eu não podia chutar uma bola. Era pecado. Cabeça do diabo. E por aí vai. Então, eu conheci o mar, aqui, morando a 90 km de Batuba. Eu conheci o mar com 18 anos de idade. Sim. Porque ir à praia era pecado. E eu só conheci o mar porque a gente foi tocar numa igreja em Ubatuba. E o ônibus quebrou na beira da praia. Era Deus querendo falar assim, desfruta aqui em nome de Jesus. Senão eu não conseguiria. Eu criei a praia pra quê? Então. Televisão, eu também fui... A gente foi ter uma televisão em casa, eu já tinha para 18, para 19 anos também, né? Então, assim, era uma adolescência completamente diferente do que a galera Nada consegue a ver com o canal. Nada a ver. No culto de ceia, a gente tinha filas de pessoas que tinham que pedir perdão para a igreja. Aí os motivos eram os mais variados. Desde porque matou um passarinho, porque falou um palavrão e por aí vai. Entendeu? Então, assim, eu cresci dentro desse ambiente. Muito carregado dessa questão do não pode, não pode, não pode, não pode. Qualquer coisa que você fizesse, mas é o filho do pastor e tal. Sim, aí tem até um filme, né? Filha do pastor. Que mostra esse lado de como é ser filho. Porque o filho do pastor, todo mundo pode pecar, o filho do pastor não pode. De forma alguma. Né? Porque é o exemplo, aquela coisa ali. Mas a gente sabe que nem sempre acontece isso, né? Nunca acontece. Porque o ser humano é pecador, não é uma questão de ser o filho do pastor, não. Todo mundo passa por fases. É interessante isso aí, só para vocês terem um contexto aqui. Porque a gente vai tratar sobre uma carta relacionada a uma igreja. Quase todos os convidados que eu trouxe aqui são pastores. Porque eu acho que é mais interessante pela perspectiva de um pastor para falar de igreja, sim, né? Sim. Embora a igreja, né, tem membros, todo mundo faz parte da igreja, mas eu acho interessante. Nós vamos fazer a leitura aqui do texto, depois nós vamos bater um papo então sobre o conteúdo aí da carta. A quinta carta, né? Estamos quase no fim aí. Que diz assim, capítulo 3, parte 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, e tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito diz às igrejas. Então, vamos lá. Primeiro que você fala aí
do contexto aí, a cidade de Sardes aí em que essa igreja foi estabelecida e plantada. Tá? Sardes, ela é uma igreja rica em informações culturais, históricas, enfim. Então teria muita coisa pra gente falar disso. Acho que daria uns 3 podcasts só falando do contexto histórico. Mas uma coisa legal pra gente pontuar é que eles se gabavam da riqueza. É uma cidade que ficava numa região alta e lá eles tinham uma água muito boa, eles tinham acesso fácil ao ouro, esse tipo de coisa. Então eles se gabavam disso. A gente tem muito poder, a gente tem muita riqueza, a gente consegue ter um domínio e a gente pode ser autossustentável o tempo que a gente precisar. É interessante que, apesar de ser uma cidade muito rica, ela sofreu 2 ataques importantes, que é onde ele vai dizer assim, olha, vigia porque vocês podem ser roubados de novo. Teve 2 guerras onde eles foram saqueados por conta disso. Mas esse é o contexto geográfico da coisa, sem entrar muito em detalhes, né? Assim, era uma cidade que era imponente nesse sentido. E a igreja de Sardes era uma igreja que remetia ao que era a cidade. Portanto, uma igreja também muito rica, uma igreja muito poderosa, uma igreja no contexto religioso muito bem estruturada, uma igreja que tinha condições e achava que tinha condições de ser autossustentável também. E foi aí que ela começou a perder a mão, porque ela começa a dizer assim, não, a gente não precisa de ninguém, a gente não precisa de nada, a gente é soberano sobre todas as coisas, e aí a gente vai continuar acompanhando. E o que vai dar isso? Porque o que a gente vai observar aí, e isso é normativo em todas as cartas, todas as cidades, né? Algumas absorveram inclusive a identidade das cidades para dentro da realidade da igreja. Ao invés de a igreja ser o diferencial, a igreja tornou-se igual o contexto externo. E o diferencial aqui da igreja de Sardes é que ela não é uma igreja que sofre perseguições externas, né? Sim. E nem heresias necessariamente internas. Ela está no platô ali, né? Ela não está nem sendo perseguida pelos romanos, no caso, ou judeus mesmo. E no contexto interno não tem nenhum herege, não tem nenhuma heresia, não tem nada. É o contrário. É uma igreja que persegue... Sem sal, sem açúcar. E ela persegue os que supostamente são hereges. Ela é tão poderosa que todos aqueles que contrariarem as supostas verdades estabelecidas por ela, ela persegue. Persegue de maneira muito violenta. Enfim, a história vai contar isso pra nós. Sim. Então não era uma igreja que se encaixa muito no que Jesus falou sobre os fariseus, quando ele vai tratar eles como sepulcro caiado. Era uma igreja aparentemente quase que perfeita, mas aí vem o próprio Cristo dizendo, ó, vocês parecem que estão muito bem, mas na verdade vocês estão morrendo. Por dentro vocês estão muito mal, né? Então assim, a gente sabe que ela representa o período histórico ali entre 1500, 1700, por aí. Mas eu gosto de tratar as igrejas numa outra perspectiva também, Miquel, que é qual? Individualmente. Ou seja, assim, dá pra gente avaliar através de instituições? Dá. Óbvio que a gente consegue enxergar qual é o período dela dentro da história, sim. Mas qual a prática dela para o indivíduo, para o leitor em específico? Por quê? Às vezes a gente fica olhando nessa questão de assim, qual igreja, qual instituição que se parece hoje com a igreja de Sardes? Que período da história, portanto? Mas é muito bom quando a gente começa a avaliar em que momento eu, Tiago, posso estar agindo como a igreja de Sardes. E aí eu preciso identificar isso à luz da palavra de Deus. Eu posso estar, por exemplo, me achando muito rico, soberano, cheio de conhecimento, e Cristo, na verdade, está dizendo, ó, você tá morto. Como eu posso estar perseguindo alguns que eu considero herege e, na verdade, eles são profetas. Eles são são pessoas que estão justamente tentando abrir os meus olhos para aquilo que eu erro. Trazendo para esse viés... Que até as oposições, na verdade, são, em tese, positivas para a pregação do evangelho. Sim. Porque uma igreja que não sofre perseguição ou coisa assim, ela fica confortável demais também. Sim, eu estava lendo um artigo essa semana, inclusive... sobre as igrejas perseguidas atualmente, né? Artigos da Portas Abertas, entre outros. E aí eu fiquei pensando o seguinte, será que nós realmente devemos orar pela igreja perseguida? Evidente que sim. Mas se você avançar isso, você vai ver que quem precisa de oração de fato é a gente.
A gente precisa de uma perseguiçãozinha. Né? Porque não há comparação entre a nossa realidade do cristianismo com a realidade deles. Ou seja, eles oram o tempo todo, são fervorosos na palavra, estudam a palavra o tempo todo e estão dispostos a morrer por isso. Ok? E nós? Falando de prática de Se vida. colocar a mesma intensidade do contexto deles do nosso, e aí? Será que nós passaríamos na prova dos 10? Sim, né? Mas eu ainda gosto de falar antes até do que a perseguição chegue pra gente, assim, o comportamento mesmo, justamente por não termos perseguição nenhuma, o nosso comportamento não é de oração como o deles, não é de estudo na palavra como eles fazem. Então a nossa igreja é uma igreja muito fria, é uma igreja, vou dizer, vai morna, né? Para não associar a outra igreja aí. Eu não sei se você já deve ter assistido a pregação chocante do Paul Washer. Ele tem uma parte que ele fala lá que se levasse os crentes que ele estava pregando ali para as missões, né? Ele tem missões na América Central ali, em outros lugares da África. Ele falou assim, vocês não seriam aceitos na igreja. Sim, perfeito. Vocês seriam expulsos da igreja, porque às vezes não são crentes. Perfeito. Porque é outra realidade, é outro contexto, totalmente diferente do nosso. Então, assim, eu tô puxando esse gatilho porque se a gente pensar na igreja de Sardes como comportamento, a gente já vai encontrar alguma similaridade. Porque hoje a maioria dos cristãos são parecidos com eles. Nossa, mas eu não persigo ninguém. Ah, mas se acha rico. Vamos ser sinceros. Ela tem algumas similaridades também com a realidade da igreja de Laodiceia, né? Sim, até pela proximidade, né? E também que a igreja de Laodiceia, por exemplo, também não tem nenhuma heresia ou algo assim, mas é aquela igreja soberba, sim, né? Sim, né? Mas aí eu tava dizendo no seguinte, assim, por exemplo, ó, hoje em dia, quantos pregadores tem? Quantas pessoas que se dizem conhecedores da verdade? Então, você pega pessoas que têm aí 40, 50, 60 anos de ministério e a palavra deles já não é mais relevante. Por quê? Porque tem um teólogo novo. Porque tem um jovem aí que tá falando coisas que agradam todo mundo e ele tem não sei quantos milhões de seguidores. Então hoje, por exemplo, a realidade hoje não é mais pelo que é verdade ou mentira, é pelo que se tem maior número de seguidores ou não. A validação que se dá do que é bom ou ruim é o tanto de views ou likes que você recebe. Exatamente. Mas não passa por um teste de qualidade. Não. O crivo já não é mais... Tá, tudo bem, ele tem milhões de visualizações. Tá, mas ele tá pregando a palavra? Essa é a nossa qualidade, o inspetor de qualidade é a palavra para nós. E não é por esse crivo, né? Porque é uma sociedade regida por outro contexto, né? E aí você concorda comigo que se o meu ministério está agradando demais esse mundo, tem um problema aí? Concorda com isso ou não? Porque o evangelho não é feito para isso. Não, e o que me chama a atenção nas cartas, que não é carta de João à igreja, carta de Jesus à igreja. Escreve. Eu vou ditar para você escreve, que eu que tô falando com a igreja aqui. Quer dizer, Jesus é o soberano da igreja, é o dono da igreja. A igreja lá que você é pastor, ainda Pedro vai dizer no capítulo 5 lá, ele é o sumo pastor, você está na responsabilidade. Se as pessoas não tiverem essa noção sobre essa igreja aqui, ela tem um dono. E ele tá avaliando essa igreja, o que tá bom, o que tá ruim, o que pode melhorar. E isso reflete na nossa vida, como você disse. Essa carta é a carta a Miqueias, é a carta a Tiago. Peraí, Miqueias, o que você precisa melhorar aí? Eu não gosto nem de pensar na igreja como instituição, sabe, Miqueias? Como denominação. Eu entendo isso, respeito e acho que isso é importante, a questão do CNPJ e tudo mais. Até entendo como uma direção de Deus, uma visão de Deus particionada do todo. Porém, sempre que a gente vai falar de igreja, eu gosto de pensar na igreja como de fato ela é. Usando o exemplo que é um organismo de Pedro, Pedro vai dizer que é um conjunto de pedras edificado sobre a pedra angular, que é Cristo, né? Pedro, uma das simbologias da igreja, ele trata dessa maneira. Ou seja, não existe minha igreja, sua igreja. Existe a igreja de Cristo, que eu gosto de chamar de noiva de Cristo. Eu gosto de chamar assim a igreja. Então, é muito importante que a gente sempre tenha isso na nossa mente, que, de fato, biblicamente, não existe nenhuma denominação.
Perfeito? A denominação, ela pode e deve ser bíblica. Uhum. Mas nenhuma denominação entrará no céu. Nenhuma. Perfeito? Uhum. Quem entra no céu são os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E muita gente, inclusive, que não participou de uma denominação específica. E Se a até gente esse voltar negócio, na história. e até esse negócio de denominação é de séculos pra Sim, cá. sim. De 2, 3 séculos Isso, pra cá, é. nessa explosão, né? E aí, No passado você tinha 2, 3 igrejas. Perfeito. E por que a gente está falando disso, então? Porque quando Jesus remete as cartas, ele repara que ele fala sobre cidade. E aí ele diz assim, ao anjo da cidade tal. Tem duas abordagens que eu queria conversar com você até sobre elas, que é a questão do anjo. A gente sabe, tradicionalmente, que o anjo ali representa o pastor da igreja, e a gente encontra nos estudos a referência de anjo sendo uma palavra muito similar à palavra estrela. Não sei se você já deu uma lida sobre isso. E aí, inclusive, na igreja de Sardes, ele vai falar sobre isso, as 7 estrelas, que representam os pastores espalhados, enfim. Então a gente sabe que é uma recomendação pastoral. Perfeito. Mas eu gosto de pensar de uma outra maneira também. Se é uma cidade, vamos pensar o seguinte, então se trata de uma igreja. Não de várias congregações dentro daquelas denominações, melhor dizendo, dentro daquela cidade. Era uma igreja para aquela cidade. E aí ele fala o anjo. O que eu gosto de pensar sobre isso também? Veja bem, certa feita Daniel estava orando. Perfeito? E por que a oração dele não chegava até Deus? O texto vai dizer porque tinha um bloqueio. Tinha um anjo que impedia, falando uma linguagem bem simples, impedia que a oração dele chegasse até Deus. Aí Deus manda outro anjo que vence a batalha ali e a oração dele chega até Deus, né? E a Bíblia diz que aquele anjo era o anjo da cidade que Daniel estava orando. Perfeito? Então, o que eu estou querendo trazer com isso? Eu consigo entender que para cada região, até hoje, que para cada região, para cada cidade, Deus tem uma visão. Deus tem um anjo. Esse anjo, hoje em dia, não se trata mais de uma pessoa, um pastor específico. Se trata de uma visão de Cristo para esta cidade, para essa região. E aí todos os que tiverem sensibilidade espiritual de conduzir a igreja de Cristo a partir disso, vão ser bem-sucedidos. Já faço uma ressalva. Bem-sucedidos pode não ser ter vários membros, por exemplo. Vai ser bem sucedido profeticamente, alinhado com aquilo que Deus está fazendo para aquela cidade. Porque virão tempos, inclusive, em que a igreja precisa ser lapidada, trabalhada, e muita gente vai sair. Sim. Então, às vezes o sucesso da igreja, na perspectiva do Evangelho de Cristo, a diminuição de membros é o sucesso, não aumenta. Não, perfeito. Dependendo do contexto, sim. Porque é o crivo. Se você tem uma igreja, você está compromissado com a palavra, compromissado com a oração, com a santificação, a disciplina, porque a disciplina não existe mais. Aí você entra um pastor na igreja e fala, não, agora vai ter disciplina sim. De novo. Precisa ter, isso tá na Bíblia. Sim. Aí adota-se aquilo que a palavra de Deus ensina, que é isso essa igreja. Aí começa a dispersar. Perfeito. Quer dizer, esse dispersar na minha ótica é avanço da igreja. Sim. Então, veja bem, percebe como a gente não consegue lidar com o assunto se eu ficar pensando em instituição? Eu preciso pensar na visão que o texto quer trazer. E aí o que a gente está conversando vai remeter ao pensar o seguinte, Miquel, veja bem, se eu estou num contexto de uma igreja, uma cidade, portanto, muito rica, muito poderosa, mas o texto vai dizer que tem alguns que não contaminaram suas vestes, que ainda são santos, são purificados. É a minoria. Sim. Sempre é a minoria. Mas concorda que essa minoria, então, ela está congregando? Por que ela está congregando? Porque você, isolado, não tem tanta força do que se estivermos juntos. Que sejamos 2 ou 3, ou um pouco mais, mas um fortalece o outro nesse processo de manter a integridade bíblica. Então veja bem, a minoria é bíblica, a minoria mantém a santificação e não congrega com a grande maioria que a cidade tem, como aquela igreja, né, monumental. Enfim, é justamente o que a gente vive hoje. Só que essa minoria, ela é desvalorizada. Essa minoria... porque quase em todas as cartas, você tem 2 públicos na mesma igreja. Fiéis e infiéis. Sim. Uns ele elogia, outros ele exorta. Mas ele sabe reconhecer de forma justa a realidade de cada um dentro da igreja. E a minoria pode suplantar a maioria se manter fiel. Sim.
Porque a intenção e o propósito é sempre levar os que são exortados ao arrependimento, para que aquela igreja siga aquele caminho, de acordo com a sua vontade mesmo. Que é o que vai acontecer aqui também, né? Ele vai elogiar essa igreja aqui, criticá-la, né? Uhum. Eu acho até interessante que eu queria você falar essa questão dos 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, né? Como você falou, conforme... As 7 estrelas são os 7 pastores, Isso. 7 condutores da igreja, né? E os 7 Espíritos, o próprio número 7, né? Tem a ver com... Completude, plenitude. Quer dizer, é uma igreja dirigida, governada pelo Espírito Santo. Perfeito. Né? Sim. Jesus, eu vejo uma hierarquia no contexto do Novo Testamento, que você tem Jesus como o dono da igreja, né, por quem ele morreu, se entregou e tal. Vem o Espírito Santo, que lidera a igreja, né? Tem até um termo lá usado, pericorese, né? Uhum. Que você tem o Espírito Santo, agora é o momento do Espírito Santo agir. E você tem os apóstolos, que o próprio Jesus chamou, vocacionou, né? Que nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, e os apóstolos que estabeleceram os bispos, né, e os pastores da igreja. Quer dizer, você tem uma hierarquia assim. E tudo isso agido, mediado pelo Espírito, que não entra em contradição, né? De forma alguma. O Espírito que me deu dons, te deu dons, e ele age de forma harmônica. Não existe ninguém pisando no pé de ninguém. Não. E aí as pessoas, muitas vezes, nessa geração... sem entender essa soberania do próprio Cristo sobre a sua igreja, a ação do Espírito, os propósitos de Deus para a sua igreja, às vezes a gente tenta inventar uns negócios, né? Começa a forçar a barra. Perfeito. Né? Não, a gente precisa fazer um negócio mirabolante aqui para ver se o negócio flui. Sim. Sendo que o que flui é o Espírito. Sabe o que eu gosto de comentar? É justamente isso que você está falando, do seguinte, porque a igreja ali, ela estava espiritualmente morta, né? E quem é que traz vida? A palavra Espírito Santo, eu gosto de trazer ela muito para o original, que é o Ruach Kodesh, que nada mais é do que aquele que gera vida. O Espírito Santo, aquele que dá a vida. Vamos pegar exemplos disso. Por exemplo, João Batista e Jesus no ventre. Ou seja, quem que colocou Jesus no ventre? A Bíblia diz que foi gerado pelo Espírito. Quem ressuscitou Jesus? A Bíblia também diz que foi o Espírito Santo que foi lá, ressuscitou Jesus, enfim. Então o Espírito Santo tem características de dar vida. Uma igreja sem o Espírito Santo... Tem até um texto, acho que é profético, sobre a descida do Espírito Santo. Eu não sei se é Isaías ou é Ezequiel. Outro dia eu comentei sobre isso, esqueci de pesquisar. Que fala que quando houvesse o derramamento do Espírito, é como se os desertos transformassem em bosques, jardins. Sim, Isaías. Então, pra você ver aonde tá morto, passa a ter vida ali. Sim. Então, o que acontece? Veja bem, como que uma igreja ela vai ter vida sem o Espírito Santo? Esquece. E vamos ser bem práticos. Como eu identifico uma igreja, que é o contraponto da igreja certa? Como eu identifico uma igreja cheia do Espírito Santo? Se eu ficar olhando do ponto de vista dos dons, é um raciocínio sensato? O que eu tô querendo perguntar? Peraí, eu vou no culto lá e eu tô vendo o cara falando em línguas, profetizando, e visões, e revelação, e cura, e libertação. Se eu olhar por isso, é um ponto de vista teologicamente sensato para identificar o Espírito Santo na igreja? Não. Porque a igreja de Corinto era cheia dela. Perfeito. Não lhe faltava dom nenhum. Não faltava dom nenhum. E houve uma... E era uma igreja totalmente problemática. Tinha incesto, tinha problema de partidarias. Perfeito. Então veja bem, é uma igreja que precisa do verdadeiro avivamento. Que só pode ser gerado pelo Espírito Santo. E a questão do fruto também do Espírito. Sim. Né? Porque, mas eu falo do avivamento porque uma coisa está conectada à outra. Todo homem e mulher verdadeiramente espiritual, ele já remete o fruto o tempo todo. Sim. Porque a própria ideia do batismo no Espírito Santo, essa questão do batizar, né? De estar imerso, se imergir em algo, no caso o próprio Espírito, tudo isso vem a reboque. Os dons, o fruto do Espírito, a própria santificação, que é o novo nascimento. Agora eu vivo pelo Espírito, eu ando pelo Espírito, eu penso pelo Espírito, tudo é o Espírito. É o Romanos 8. Sim. Não tem mais nada assim, ou é o Espírito que dirige e governa a minha vida, ou você não é nem filho de Deus. Sim. É assim que a Bíblia diz. E Paulo fala isso em Romanos, que ele fala assim, olha, o Espírito Santo vai testificar no seu coração que você está salvo. Se não houver essa testificação... Aí, aí alguém pergunta, mas como que eu sei disso? Fala assim, então, você vive em santificação?
né? Quando aparece a tentação, você foge dela ou você abraça. Sim. É assim que eu sei se eu tô com o espírito ou não. Porque a nossa natureza carnal, se eu for dirigido pela carne, pelo pensamento, etc., eu vou fazer a vontade da carne, acabou. Agora, se eu tô pelo espírito, eu vou resistir, eu vou lutar, eu vou vencer. Então, tem coisa que é claro, eu só consigo me refrear pelo espírito, sim, por mim mesmo jamais. Isso. Na verdade, é o Espírito Santo que me refreia, né? É o Espírito Santo que me conduz, que guia a minha vida. Então, olha, essa igreja recebe essa recomendação. Vocês precisam retornar para o Espírito Santo. Só que eles também só conseguiriam fazer isso, e o texto vai dizer isso para nós, através dos 7 Espíritos de Deus. No começo lá, se não me engano, fala, quem vos escreve é o que tem os 7 Espíritos de Deus, alguma coisa assim. E aí, Miquel, vamos pensar sobre isso. Por que o Espírito Santo não só? 7 Espíritos de Deus, então seriam 7 personagens diferentes? 7 pessoas? Peraí, se eu pensar assim, então a gente está colocando mais do que um. Trindade multiplicada. Né? Virou uma família aí, né? Ou seja, então a gente já consegue raciocinar que é no mínimo 7 comportamentos de um mesmo espírito. E Isaías vai falar isso para nós. 7 manifestações. 7 manifestações. A gente encontra isso em Isaías 11:2, que é uma promessa a respeito de Jesus. Lá está escrito assim, que sobre ele repousará o Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. O Espírito de inteligência, 3. O Espírito de conselho, 4. De fortaleza, 5. De conhecimento, 6. E de temor, 7. Perfeito? Sim. Então são 7 qualificações do Espírito Santo. Que só um personagem, até usando esse termo, né? Um personagem é capaz de tê-los. Que é Cristo. Olha o que a gente vai aprendendo. Então a restauração de uma igreja morta, ela passa pela vivificação do Espírito Santo, que se dá através do único que pode fazer isso, que é Cristo. Olha o que a gente aprende então, Miquel. Mais do que a igreja pensar em recursos, mais do que a igreja pensar em patrimônios e por aí vai, a igreja nunca pode deixar de ser verdadeiramente igreja, que é o quê? Um lugar de manifestação do Espírito de Deus através de Cristo Jesus. Ponto. Sim. Se nós, como pastores, focarmos nisso o tempo todo, a nossa missão está cumprida. Sim, é que as pessoas, sobretudo nessa geração, eu penso que isso é uma leitura até capitalista da coisa, né? Você pega a lente do capitalismo de posses, de propriedade de coisas, e você acha que ser igreja é ter patrimônio. Sim. Né? Você conquistar a melhor cadeira almofadada lá para sua igreja, telão de LED, som de alta qualidade, tudo isso é bom. Mas isso não quer dizer que a sua igreja é uma igreja boa. Claro que não. Tem nada a ver, na verdade, com isso com a igreja. Isso daí é o templo, isso é a estrutura que você tem. Mas a igreja em si não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. E eu até diria para você que isso é mais do que um pensamento capitalista. Porque esse era o pensamento da igreja de Sardes. A igreja bem-sucedida é justamente a que tem posses, riquezas, porque era a cultura da cidade. Entendeu? E aí, olha o contraponto disso. Não! A excelência de uma igreja não está no que ela tem, e sim em quem ela é. É preciso ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Até a própria ideia do templo. Tem um texto lá em Atos, né? Que Deus não habita em templos cheios por mãos humanas. Isso referindo-se aos tempos pagãos, né? Não nada de Israel naquele contexto. Mas no Antigo Testamento, referindo ao templo mesmo, Deus também não tinha intenção de ter templo nenhum. Sim, sim. Quem quis construir o templo foi Davi, voluntariamente, de forma de que ele entendeu. Falou assim, eu estou morando num palácio e o Senhor está morando numa tenda, sim, no deserto. Mas é algo que Davi quis fazer e Deus validou, e isso acontece no meio do tempo de Salomão. Mas não é isso que interessa. Não, e esse texto que você usou é muito interessante, porque a palavra no original ali, quando fala Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, a palavra feitos ali no original é manipular. Como se alguém fosse fazendo, mas tem todo o controle sobre isso, sobre essa construção. Então o que o texto está querendo ensinar de verdade? Que qualquer lugar onde a manipulação humana sobressai, qualquer lugar que um homem conduz, Deus não está ali. Perfeito? É mais do que é mais do que pensar em paredes, é mais do que pensar em endereço. Tem mais a ver com qualquer lugar que um homem dominar, eu não estou nesse lugar. Sim. Não, isso é tão verdade, porque se você for para a Europa hoje,
os templos, inclusive dos grandes pregadores. Sim. Cadê? O templo tá lá, lindo, bonito, maravilhoso, você quer tirar foto lá. Mas e a igreja? Acabou, né? E aquele fervor daqueles pregadores, daquela geração, daquele tempo, e aí? Sim. Só que Como nos Estados Unidos existem as megas igrejas. as igrejas mortas, né? Igrejas lindas, que tem lá o pastor, doutor, reverendo, não sei o quê. Tem um culto por mês, ou um culto a cada 15 dias, que o pessoal só vai para se reunir para tomar ceia. Tem 15 membros, uma igreja para 500, 600 pessoas. Sim, entendo. Quer dizer, o templo não tem nada a ver com nada. Não. E olha só, quando Cristo, eu costumo dizer assim, que Cristo fundou a igreja, o Espírito Santo inaugurou, depois eu vou colocar dentro dos textos, e os apóstolos, principalmente Paulo, doutrinou essa igreja. Voltando então, quando que Cristo fundou a igreja? Quando, através da afirmação de Pedro, e até por isso que a gente usou o exemplo da pedra angular, ele vai dizer assim, Pedro, agora que você entendeu que eu sou o Messias, então a gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou edificar a igreja. Né, Pedro? Eu vou edificar a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então ele deixou uma sentença estabelecida o seguinte, a igreja é algo que eu fundei e nunca vai morrer. Portas do inferno significa que a igreja nunca morreria. Ele aponta para os sepulcros e diz, a igreja nunca vai entrar ali. A igreja nunca vai estar lá dentro. Então, Miquel, veja bem, se as igrejas... esse texto aí as pessoas, às vezes, interpretam, ou tem dificuldade de entender. As portas do inferno prevaleceram contra ela. Aí alguém pensa que é o inferno que está avançando contra a porta da igreja. É como se a igreja estivesse oprimida ali. E não, é o inverso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja está avançando. E o inferno está recuando. Perfeito. Não é a igreja de portas fechadas oprimida, é a igreja de portas abertas avançando. A igreja que está marchando para frente. Porque às vezes a pessoa fala assim, é como se o diabo estivesse lutando contra a igreja, estivesse prevalecendo de alguma forma, vencendo. Não, é o inverso. A igreja que chega numa cidade e começa a pregar o evangelho, ela começa a avançar e pessoas começam a se converter, Deus começa a transformar a vida. É o caso de Paulo em Éfeso, né? O feiticeiro jogando o livro de feitiçaria embora e a idolatria que era em massa, o pessoal, não quero mais adorar isso aqui não, porque a igreja está avançando. Perfeito. E aí agora a gente chega no contexto espiritual da igreja de Sardes, dos remanescentes, né? Porque até a palavra Sardes diz bem isso, que Sardes quer dizer assim, aqueles que sobraram, aqueles que ficaram. Uma palavra boa no português são os remanescentes, né? Por que a gente está falando disso então? Ó, veja bem, o Espírito Santo está conduzindo alguns dentro dessa igreja a se manterem puros. Voltando para o exemplo de Jesus. Jesus disse, olha, a igreja nunca vai acabar, a igreja nunca vai morrer. Aí quando você diz assim, mas na igreja, lá na Europa fechou tantas igrejas, nos Estados Unidos, tá, mas tá vendo como não se trata disso? Não se trata de uma instituição. As instituições foram fechando ao longo da história. Mas a igreja de Jesus continua mais viva do que nunca. Perfeito? Só que essa igreja que Jesus fundou, ela foi inaugurada pelo Espírito Santo. Atos 2, por exemplo, é um exemplo desse momento da inauguração. Quando eles recebem poder, recebem os idiomas e vão pregar o evangelho para todo mundo poderosamente. Falando especificamente da ressurreição de Jesus. E aí vem os apóstolos, principal deles, Paulo, doutrinando, corrigindo, lapidando os erros, né? Que ao longo da história foram acontecendo. Até Pedro tinha alguma dificuldade na questão dos gentios e tudo mais. Bom, então, veja bem, olha só. A igreja de Jesus, então, você falou assim, quando uma igreja chega na cidade, a cidade tem que mudar. Olhando para as cartas, era o contrário. A cidade determinava quem a igreja era. Perfeito? E aí vem as recomendações de Jesus. Não, para com isso. Uma igreja não pode ser da cidade. A cidade precisa ser da igreja. Compreende? Sim. A igreja, a Bíblia diz que a igreja é o sustentáculo da verdade. Se nós queremos viver em uma sociedade verdadeira, honesta, uma sociedade justa, tem que passar pela igreja. Não, é tão... a gente tá vivendo um momento tão... Eu não sei nem como definir, porque eu não sei se você viu, que é algo que surgiu aí, é o culto vem novinha. Não vi, isso eu não vi. Ainda bem que você não viu. Mas surgiu aí um cartaz lá, de um culto vem novinha, com uma boca ainda como se alguém estivesse mordendo, né? Que é um símbolo, na verdade, de propaganda de motel, na melhor das hipóteses, né?
com funk ainda tocando no fundo e anunciando um culto para alguma coisa referente a mulheres. Quer dizer, olha o nível que nós chegamos da apelação, que as pessoas assim, eu tenho que parecer com o mundo para atrair o mundo. E é o inverso. Eu nunca vou atrair o mundo sendo igual ao mundo. Sim. Eu só vou atrair o mundo sendo diferente do mundo. O mundo dizer que A é uma coisa e você dizer que A não é A. Porque a gente tá vivendo essas contradições sabe, chega a ser patético. Inclusive, aqui a gente tava comentando aqui, a gente tem visto, teve um podcast que o Pondé, não sei se você conhece o Pondé. Sim, Pondé, filósofo. ele teve no Flow. Acho que na primeira participação dele lá, ele teve uma segunda vez, mas foi na primeira. E colocaram lá um vídeo de um coach aí, famoso, né? Que se diz crente, agora é candidato a presidente. E chegando numa Porsche, num evento lá. Paulo de hoje em dia. Chegando num evento lá, um monte de gente entrando de Porsche, o cara sentindo o rei da cocada. Aí, ele, o Pondé, que é ateu declarado, ele falou assim, então, Jesus morreu na cruz, sangrou, fez um monte de coisa pra esses caras hoje virem aí fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, um cara, as pedras estão clamando, porque se um cara que não comunga da nossa fé, nem crê que Jesus é Deus, não crê em Espírito Santo, crê em nada, tá dizendo uma verdade, tá na palavra de Deus, contra algo de alguém que diz ser alguma coisa, então nós estamos, tá feia a coisa. Sim. Você concorda comigo? Porque até o Hernandes que diz isso, né, de uma revista que publicou anos atrás, que as 3 classes mais desacreditadas hoje são a polícia, a política, os policiais e os pastores. É o PPP. E é triste isso, porque você vê que tem um grupo de religiosos inserido num contexto de que as pessoas não acreditam mais. Você diz que você é pastor, você pode dizer. Você chega num lugar, chega que você é pastor, tem lugar que você não é bem recebido. Não, de forma alguma. Porque as pessoas, talvez no passado sim, até no passado era, né, o pastor, a irmã do coque lá, do estudo de oração, carregava a Bíblia debaixo do braço. Nossa, esse cara aí, respeita esse cara aí. Hoje em dia não, é um oportunista, é um ladrão, é não sei o quê. Isso porque a verdade foi tão distorcida, tão distorcida, tão distorcida, a ponto de a gente já não tem mais... Tem lugares que você não vê mais identidade de igreja. Você fala assim, isso aqui não é uma igreja. Isso aqui é um clube, isso aqui é, sei lá, é reunião de alcoólicos anônimos, sei lá o que é isso. Mas igreja, corpo de Cristo, povo de Deus. Acho que a gente está tendo um problema de identidade por conta da linguagem. Eu consigo ver, Miquel, que a linguagem ela vai mudando ao longo do tempo e a gente tem que se adaptar a ela. Vou te dar um exemplo. O apóstolo Paulo, quando ele queria pregar o evangelho, e ele sempre pregava nas sinagogas, ensinando os judeus, enfim, em determinado momento ele teve que pregar numa praça. E na praça eles estavam debatendo filosoficamente sobre as verdades, quem era o Deus e não sei o que. Então tinha vários altares lá naquele ambiente. E aí ele tem uma sacada e vai dizer assim, tem um altar aqui que é sobre o Deus desconhecido. Então eu vou aderir a minha fé a esse Deus e a partir disso eu vou entrar na conversa com eles. Então ele adaptou uma linguagem. Perfeito? Uma maneira de conversar. Eu acho que a igreja tem que ser sagaz nisso. E conversar com a realidade hoje. Isso que você está fazendo é adaptar uma linguagem. A gente conversou sobre isso. A igreja está caminhando para isso. A internet vai dominar o mundo, enfim. Então a igreja precisa ser sagaz. Hoje, a linguagem com que se fala é isso. Mas a linguagem não pode me roubar a verdade. E este é o ponto. E aí a igreja, ela dá o braço a torcer, ela se perde quando ela não é bem aceita num primeiro momento. Só que ela esquece que não é erro de linguagem, é porque a verdade dói e a verdade nem sempre será bem recebida. Então tem que haver uma insistência na verdade. Entendeu? Então o que está acontecendo? Poxa, eu vou criar um culto para jovens. Aí bombou por conta da linguagem. Mas aí vem o evangelho e afasta a maioria. Eu vou entender como fracasso. E não é fracasso, porque você adaptou bem a linguagem, trouxe os ouvintes, e eles ouviram a verdade. Agora é com o Espírito Santo. Sim, e as pessoas... Não se perca querendo pessoas. Apesar que a própria realidade do nosso país, ordem e progresso, né, é pragmatismo total, né? O nosso país tem um pragmatismo, até na sua política, economia, tudo é muito pragmático. Isso entrou dentro da igreja também. Importado de fora.
Quer dizer, a gente faz o que funciona. Então, você viu um modelo, aquele modelo aparentemente funcionou, então vamos validar aquilo e vamos seguir naquele caminho. Só que o problema do pragmatismo é que você fica sujeito, escravizado do pragmatismo, da moda do momento. Porque a moda ela muda, ainda mais nesses dias que é tudo muito volátil. Hoje, por exemplo, a moda agora é podcast. Pelo menos com esse nome, né? Porque esse bate-papo já existia de outras formas, com outros nomes. Mas amanhã vão mudar esse nome. Vai se tornar uma outra coisa. E assim vai indo. Tem coisa que é aquilo que o professor falava. Estrutura e conjuntura são duas coisas distintas. Estrutura é tipo uma coluna. Você tem lá uma coluna. Você tirar aquela coluna dali, vai tudo pro chão. Isso é estrutura. Conjuntura. Conjuntura é você pintar ela de azul um dia, outro dia você pinta de verde, de amarelo. Você não tirou ela do lugar, você só deu uma nova fachada. Só que estão mexendo na estrutura das coisas. Estão pegando coisas que são essenciais e arrancando com violência. E vai desabar, a coisa vai perder. O Augusto Nicodemos, ele tem, eu acho, um artigo sobre isso, que ele acredita que, talvez não totalmente, mas parte desse neopentecostalismo do nosso país vai se tornar uma nova religião cristã, uma seita. Por quê? Porque perdeu pilares fundamentais. Já não fala mais de Cristo, da cruz, santificação, de arrebatamento, não fala de nada daquilo que o cristianismo prega. Ele fala de dinheiro, empreendedorismo, sei lá, um monte de coisa, mas não fala daquilo que o cristianismo realmente, que é a mensagem do cristianismo. Então, uma hora vai o quê? Isso vai ganhar uma proporção tão grande a ponto de se tornar uma nova religião dentro do nosso país. Eu diria pra você assim, que não é que vai se tornar, já é. O que eu gosto de fazer uma ressalva é o seguinte: quando a gente trata a coisa de maneira muito assim, todos, né? Me fugiu a palavra aqui quando a gente faz isso, que a gente engloba todo mundo numa coisa só. A gente corre um risco de, por exemplo, vou dar alguns nomes pra gente ficar bem claro o que eu tô querendo falar. Talvez você tenha alguma crítica, eu tenha alguma crítica, o outro tem alguma crítica em relação à Igreja Universal do Reino de Deus, uma denominação. Só que eu também acredito que mesmo dentro da Universal existem cristãos genuínos. E assim todas. Perfeito? Então o que eu quero dizer com isso? A gente precisa tomar cuidado com as classificações que a gente coloca, porque nem todo neopentecostal de fato é neopentecostal. Como nem todo pentecostal é pentecostal. E nem todo reformado é de fato reformado. Sabe disso? Sim. Né? Então, o que a gente combate? A gente combate mentalidades. E pensando em mentalidade, a mentalidade já está instaurada faz muito tempo. Então, se essa mentalidade religiosa, quando ele diz que vai acontecer, eu digo assim, já acontece. Há muito tempo. Porque é fato que existem pessoas completamente hereges, se beneficiando do evangelho, se enriquecendo de outras maneiras. Então, olha só, a igreja de Sardes era uma igreja muito imponente, Miquel. Riquíssima. Hoje, talvez a gente não tenha uma outra instituição tão poderosa assim como a Igreja Católica, hoje, atualmente. Mas não se trata, quando eu falo de mentalidades, é porque assim, para Cristo, não importa se essa igreja ela detém 1 bilhão e a outra detém R$1.000. É o comportamento de como essa adquiriu 1.000 e essa adquiriu 1 bilhão. Vai dar na mesma. Perfeito? Então, estão todos classificados da mesma maneira por Cristo. Então, não é a quantidade, é como eu adquiri isso, o que eu fiz para atingir esse objetivo. E aí a gente coloca tudo dentro de uma classificação só. Pensando dentro das 7 igrejas, seria a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. Uma igreja vai encontrar com Cristo e a outra vai continuar na terra, que é o império dela é terreno. E não só de riquezas, eu quero ressaltar uma outra coisa aqui, que é o seguinte. Eu gosto muito do exemplo da igreja de Éfeso, que é a primeira igreja. Você vai lendo lá, Cristo aparentemente só faz elogios. Eles trabalhavam muito bem, eles guardavam a doutrina, inclusive eles afastavam os hereges, expulsavam, eles identificavam os falsos mestres, os falsos profetas. Era muito legal. Só que ele faz uma única recomendação: tenho contra ti
que deixar o primeiro amor. Uhum. E aí a gente sabe que religiosamente o primeiro amor significa uma série de coisas. Uhum. Até inclusive a paixão por fazer coisas para Cristo. Uhum. A paixão por cuidar da igreja, estar em todos os cultos, não é isso que se remete? Mas o que é o primeiro amor, Miquel? Deus nunca quis que o povo vivesse somente debaixo de um regimento. Antes de deixar as leis para Moisés, você lendo lá, Deus chamou Moisés e falou: reúne o povo que eu quero falar com o povo. E o povo não quis. Então ele falou: agora você sobe ao monte que eu vou dar leis para esse povo. Já que não houve esse relacionamento, então tem um padrão e eles vão seguir esse padrão. Sempre foi assim. Então o que é o primeiro amor? Pegando todos os mandamentos, o primeiro é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro amor é justamente nunca deixar de amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas, Miquel, são todas as coisas. Mais do que um enriquecimento, mais do que minha reputação. E aí tem muita gente hoje se perdendo na reputação. Me veio isso à mente agora, eu quero compartilhar com você. Por quê? Qual é o pastor que está disposto a passar vergonha? Ter o seu nome escrachado, por exemplo, por amor ao evangelho. Olhando assim, você vai falar assim: não, mas é um homem de Deus, não pode ter a sua imagem associada a nada. Queria que você pensasse o seguinte comigo: um homem que não cometeu delito algum, uma conduta exemplar, com muitos seguidores, estava sendo condenado como o pior ser humano da história. Automaticamente a sentença, a pena dele também era a que se dava para um lixo da sociedade, para a escória da sociedade. E ele está morrendo com essa mensagem, com essa representatividade, olhando para a sua família, inclusive a sua mãe, vendo seu filho morrer como a escória, o pior dos piores. E tem um detalhe muito interessante: ele podia mudar isso a qualquer momento. Não era como nós, que isso é uma verdade. Para ele não, ele podia mudar isso a qualquer momento, podia olhar e dizer assim: não, eu não sou isso. Eu vou provar para vocês que eu não sou isso. Quem é a escória de verdade, que são vocês. Ele não tá nem aí para a reputação dele. Ele morre como a pior pessoa do mundo. Ah, pastor, mas é óbvio que se trata de Jesus, ele sabia que ele ia ressuscitar. Ok, mas isso é uma conversa para depois. Naquele momento ele não se importou com a reputação. Que nível de experiência com Deus a gente quer ter? E às vezes a cruz é um palco da glória de Deus, mas é uma cruz. É onde Deus montou o seu set ali para reevidenciar, para proclamar ao mundo que isso aqui, para confundir, né? Com profundidade da sabedoria de Deus, transformar aquilo que seria loucura em a mais como Deus tecendo a mais bela poesia. De forma, é um paradoxo. Sim. E aí você olha para essa geração, que é uma geração que prega contra o sofrimento, é uma geração que prega contra qualquer coisa que qualquer carga que tiver que levar mais, já não dá. Essa questão de reconhecimento, o tempo inteiro eu tenho que ser bajulado: você é excelente, você é a melhor pessoa do mundo, você é o cara. A gente sintetiza isso nos coaches, né? Aí eu pergunto: você não pode sofrer, assim, você não pode passar humilhação. Você encontra algum coach na Bíblia? Você consegue identificar algum? Pensando assim rapidamente, né, claro. Se a gente olhar assim, com um personagem, um homem, a gente não tem. Mas eu costumo brincar o seguinte: o primeiro coach na Bíblia foi Satanás. Quando ele vai tentar Jesus. Você pode ter tudo isso aqui. Você não precisa passar fome. Você pode comer. Você pode ser rico. Você pode voar. Você tem poderes. O que ele estava fazendo? Entendeu? Essa é a mentalidade. E aí vamos voltar para o contexto do nosso bate-papo aqui originário. Como que eu refuto essa mentalidade? Da mesma maneira que Cristo fez. Também está escrito. Então ele tira uma mentalidade distorcida da palavra e a verdadeira palavra contrapõe com a própria palavra, rebatendo isso. Não, também está escrito, também está escrito e também está escrito. Né? Hoje, e aí mora o problema da igreja atual. Né? É justamente porque eu até leio, eu até faço o meu devocional, mas numa perspectiva que me interessa, que me agrada. É a interpretação pessoal.
E a Bíblia não é para isso. A Bíblia não é para agradar ninguém, a Bíblia é para transformar. Não, e tem gente que tira leite de pedra, né? Não, as distorções são... Porque assim, quando a gente vê a questão da própria liderança, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, por exemplo, Malaquias lá, capítulo 2, diz que os maus sacerdotes, Deus pegaria as fezes e esfregaria na cara do cara, tornar ele impuro, a ponto dele não poder nunca mais oferecer os sacrifícios ali. Porque ele não estava sendo coerente com o papel que ele estava desempenhando. Essa mensagem não agrada. Pega essa mensagem e prega numa conferência de pastores. O camarada que ouviu isso aí, não, fala assim, você tem que ser o pastor CEO. Você tem que ser o dono sabe? Você tem que ser o mentor, você tem que... Quer dizer, nós não estamos preocupados em saber o que Jesus tem para nós, o que a palavra, o que eu como crente, como seguidor de Jesus, da sua palavra, eu tenho que fazer. Qual o nível de compromisso com Deus e a sua palavra para viver essa vida? Porque não é fácil. Toma sua cruz, siga-me. Você acha que é fácil? Não é fácil, nem pro crente comum, nem pro pastor, nem pra quem quer que seja. Porque ser cristão não é essa coisa fácil que as pessoas acham que é. Eu resumo o pastorado da seguinte maneira. Um pastor, ele é levantado por Deus para conduzir o povo à santidade. É isso. Só que a santidade está carregada de coisas aí que obrigam a gente à abnegação, ao morrer, enfim. Tanto que eu cresci ouvindo um termo seguinte, que era assim, eu preciso viver do evangelho. Eu sou dessa geração que estava todo mundo buscando de alguma maneira ficar o tempo todo comprometido com a palavra e tal, né? Então todo mundo falava, eu quero viver do evangelho, quero viver do evangelho, quero viver do evangelho. E eu passei minha adolescência com essa mentalidade também. Preciso de algum dia eu preciso que Deus me abençoe, eu quero só ficar servindo Jesus, viver do evangelho. Aí um dia em oração Jesus falou assim para mim, por que você quer viver do evangelho? O evangelho não é para se viver dele, você precisa aprender a morrer pelo evangelho. Então, o que você está disposto a não ter por causa do evangelho? Não o que você quer receber por causa do evangelho. Entendeu? O que você admite perder, ser tirado, arrancado por amor ao evangelho? Não o que ele vai te trazer de benefícios. Óbvio que quem segue a Jesus recebe o favor de Deus. A gente não pode ser ignorante a esse ponto. Sim. Mas o nosso coração tem que ser desprendido disso. A motivação que é o problema. Tem que ser completamente desprendido disso. Ó, eu não tenho absolutamente nada. Onde? Nesse mundo. Que não é meu mundo. Que não é minha casa. Sim. Então, entendeu? Também, só pra gente concluir aqui, essa questão é uma vocação. Por isso que Sim. É um negócio assim que eu penso assim, é algo que você pagaria pra fazer. Se ninguém te oferecesse voluntariamente, de graça, você falasse, não, eu pago pra fazer, mas eu quero fazer isso aqui. Sim, perfeito. Quer dizer, custaria pra mim, se fosse o caso, pra fazer. Por quê? Porque eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Perfeito. Porque algumas pessoas acham que existe... Porque tem dia, por exemplo, todo dia você tá animado pra ser pastor? Todo dia você tá lá, pega o microfone, você tá animado pra pregar, ainda mais sabendo o conteúdo que você vai ministrar. Todo dia você tá animado pra dobrar o joelho pra orar, ou pra jejuar, ou pra ir visitar uma irmã lá que tá enferma, ou pra aconselhar um jovem que caiu, ou coisa assim. Não é todo dia que você tá animado pra essas coisas. E às vezes até mesmo você cria expectativas, você prepara lá uma mensagem, fala, nossa, essa mensagem vai ser uma benda, vai falar. Chega lá, tem 5 pessoas pra te ouvir. E você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Que ministério, que prova, que luta é essa, Senhor? Aí, era pra o quê? Pra gente desanimar, falando, não quero mais isso não, eu vou entrar numa fábrica, eu vou fazer direito, engenharia, eu sei lá, vou tentar outra coisa, vou ser político. Mas não consigo. O próprio Jeremias falou assim, as suas palavras ardem dos meus olhos. Eu não quero, mas quando eu penso que não, eu já tô lá falando de amor. O meu avô, ele brincava com uma situação, eu não sei se ele fazia uma analogia, se realmente aconteceu com ele. Mas ele dizia assim que em determinado momento ele acordou num domingo de manhã, e aí ele olhou pra minha avó e falou assim, eu não vou pra igreja.
Aí minha avó disse, por que você não vai pra igreja? Não vou pra igreja, porque na igreja ninguém gosta de mim. Na igreja, o pessoal... Eu chego na igreja, todo mundo olha torto pra mim. Eu ensino, eu falo algumas coisas pra igreja lá, todo mundo levanta, sai andando. Não quero mais ir na igreja, não vou na igreja de jeito algum. Aí ele fala que minha avó arranca as cobertas dele assim, joga uma água nele, pode levantar e pode ir pra igreja. Por que eu tenho que ir pra igreja? Porque você é o pastor. Aí ele brinca com essa história dizendo assim, tá, a igreja não queria, a igreja não gostava, mas ele tinha que ir porque ele era o pastor e aquilo queimava dentro dele. E ele sabia que aquele povo precisava do arrependimento e queimava no coração da minha avó também, dizendo, não, você vai, não interessa. Não interessa o povo, interessa quem você é. Miquel, em determinado momento, Moisés faz isso. Ele chega pra Deus e fala assim, Deus, o povo não tá nem aí, eu não consigo. Paulo. O que eu vou fazer com esse povo? Aí Deus fala pra ele, continua que o povo eu trato. Entendeu? Então, segue aí que o povo... O pastorado, é o que você falou, é uma coisa assim que quem Deus chama de verdade não sabe fazer outra coisa. O presbitério é um ofício. Você até quer, mas você não consegue. Isso. O presbitério é um ofício que você aprende, que você consegue desenvolver e ir melhorando, mas isso é o presbitério. Para ser pastor, tem que ser chamado. Tem que ser escolhido por Jesus, porque senão vai dar ruim. O que eu estou querendo dizer com isso? O perigo de se autoproclamar pastor. Como se isso fosse um status. Como se fizesse do pastor Tiago alguém superior ao Miqueias. É o contrário. Quanto mais eu me aprofundo no pastorado, mais teu servo eu me torno. Entende? É claro que para os pastores, e aí os chamados por Deus, os desígnios do Senhor são revelados para essas pessoas. As igrejas são prova disso. O anjo da igreja escreve ao anjo. Ele não fala assim, conta para toda a cidade. Conta para o anjo da cidade. Tem um líder. Conta para ele. Porque se Deus quiser falar alguma coisa com a igreja, ele vai falar primeiro com o pastor. Perfeito. Então esse mecanismo a gente encontra nas cartas. Então, os que são realmente chamados por Deus, eles recebem o direcionamento direto do Senhor para derramar sobre o povo. Isso precisa ser considerado, isso precisa ser ponderado. Uma igreja saudável parte de um pastor biblicamente saudável e por aí vai. Então não é algo a ser execrado, a não ser valorizado, muito pelo contrário. Porém, no coração do pastor tem que estar o sentimento que tinha no coração dos apóstolos. Você estudando, os apóstolos não se importavam em ser chamados de apóstolo, não se importavam em ser chamado de pastor, de bispo, eles gostavam de ser chamados de doulos, no grego, né? Que eu costumo definir doulos da seguinte maneira: um servo voluntário sem vontade própria. Então, voluntariamente eu me entrego para o quê? Não sei. Para o que vai vir aí. Hoje em dia as pessoas querem ser apóstolo, quer ser bispo, quer não sei o quê. E é tudo nomenclatura, né? E quando você vê lá o apóstolo João, o último dos apóstolos, o ancião, presbítero. O Pedro lá, o que Deus falou assim, você é o líder da igreja. Falou assim, eu presbítero com vocês. Paulo, servo, escravo. Sim. Né? E aí hoje o povo não quer ser doulos, não quer ser nada. Não, quer ser só... trata... Cria até título, né? Isso. Duque. Né? Cria uns títulos novos, não, que nem tá na Bíblia. Daqui a pouco vai aparecer... Folclórico. Daqui a pouco vai aparecer ou 7 espíritos de Deus, sou eu que a gente tá lendo aqui, né? É o que falta agora. O ancião, sei lá o que vai aparecer. Mas ninguém... É isso que eu tô te falando. Mas ninguém quer passar vergonha. Sim. Só pra gente concluir aqui, né? Porque o assunto vai, né? O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que é a promessa final, né, de Jesus a essa igreja, né? Depois que ele falou que para ela ser vigilante, né? Para que ela viesse se arrepender e etc. Porque Jesus sempre chama a sua igreja ao arrependimento, ele faz essa promessa. Quer dizer, a recompensa nunca está aqui, nunca está nesse momento presente. Pode ser que Deus ele seja misericordioso de honrar, porque Deus ele honra. É o caso de Sadraque, lá, né? Misael, Ananias, Azarias. Ele não impediu eles de passar na fornalha, mas esteve com eles lá. Mesma coisa com Daniel na cova. Deus ele honra. Mas a vitória final, realmente, a recompensa final nunca vai ser na Terra. E mesmo assim, ainda eu penso que seria até ser cristão vivendo pensando sempre uma recompensa é um egoísmo, porque
Cristo usou uma coroa de espinhos. Uhum. E aí tem gente que é uma coroa cheia de pedrinha na coroa. Peraí, meu amigo, não dá pra você colocar isso na balança. Porque ser cristão não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o próprio Cristo. A nossa vida depende de tudo que ele já fez por nós. Eu gosto de usar o exemplo de Pedro. Pedro escreveu sobre isso. E aí é uma coisa que queima dentro do meu ministério. É uma coisa que move meu coração, isso que eu vou te falar agora. Tem uma recompensa nessa terra? Eu vou te falar assim, tem. Recompensa mesmo. Que Pedro vai escrever sobre isso. Qual é a recompensa? É uma recompensa inigualável, que não tem preço, que eu trocaria quantas vezes fosse preciso qualquer riqueza desse mundo por essa recompensa. Servir a Jesus. Então a gente tem a recompensa mora aí, a motivação mora aí. A alegria de Deus, ver Deus alegre com o que eu estou fazendo é a minha recompensa. Entendeu? A alegria do Senhor é a nossa força. Tornar o Senhor alegre é o que me movimenta. E a gente sabe que o quanto isso é carregado de sofrimento, enfim, não vamos voltar na conversa lá. O ponto que eu quero trabalhar é o seguinte. Quando eu olho para o Evangelho na perspectiva de Cristo, eu vou ter exatamente a perspectiva que Isaías teve, quando ele disse assim, o que eu estou vendo é maravilhoso demais. O que eu estou vendo aqui, ai de mim, que eu vou morrer, porque isso que eu estou vendo aqui é precioso. Pensa em João, quando ele recebe a revelação do Apocalipse. Nunca mais ele volta atrás. Sobe aqui. Tudo que ele viu. Entendeu? E viu, e ouviu. E perfeito. Aí, olha só. Se alguém está o tempo todo vendo Jesus, pegar esse exemplo bem simples, olhando para Jesus, ele não consegue olhar para mais nada. Tudo que tiver no entorno é ofuscado pela glória de Jesus. Então essa é a recompensa. Viver na terra olhando para Jesus. Viver na terra andando com Jesus. Viver na terra sendo um representante de Jesus. O que é? De verdade. Para mim, não tem nada mais precioso que isso. Nada pode ser equiparado a Nada. Você pode me dar aí 5 Ferraris e 10 casas do Neymar. Não vale a pena. Parece surreal, talvez, para alguém que está assistindo a gente e tal. Mas é porque ainda não enxergaram o que a gente enxerga. Porque não entenderam o que é ser de fato cristão. E quando um cristão pensa diferente disso, é porque ele não é cristão. É difícil você conseguir acreditar e entender esse crente com o que a Bíblia ensina. Os apóstolos, quase todos, exceto João, martirizado, todos passaram por situações difíceis. Não foi um negócio assim. E Paulo escreve da prisão, alegrai-vos na esperança. Sim. Pedro, sofre comigo as aflições. Então, Paulo falou isso várias falando vezes de alegria, falando de a sublimidade. Paulo diz, olha, nada pode ser comparado. Eu abdicaria até do fato de ser judeu. Sim. Pra ter Cristo, pra ganhar Cristo. E aí, acabou. Então, aí eu tô puxando esse assunto pra gente tentar finalizar, né? Que toda a recomendação que a gente poderia estar estudando historicamente do período, porque é a igreja que vai passar pela reforma protestante, é a igreja que vão surgir os grandes reformadores, e tá tudo dentro desse contexto. Mas como a gente falou no começo, né? Tanta coisa pra gente conversar. Mas a recomendação primária é o quê? Voltem pra Jesus. Voltem a amar Jesus. E ao que vencer, quem conseguir passar por isso, você vai ter uma veste branca. E de nenhuma maneira eu vou riscar o seu nome no livro da vida. Olha que lindo. E eu vou confessar vocês diante do meu Pai e diante dos anjos. O que é isso? Aí entra no que você estava dizendo. Eu já tenho uma recompensa na Terra que excede qualquer entendimento humano, que é ser participante das aflições de Jesus. Ser eleito por ele para qualquer coisa que ele queira. Isso já é surreal. Ainda assim, quando nós chegarmos na glória, nosso nome estará perpetuamente no livro da vida. E o próprio Cristo vai dar testemunho da gente diante do Pai e de todo o universo espiritual, o que ele chama de anjos. O que é isso? O que Jesus vai falar de nós? Entendeu? Que é o caso, isso se assemelha com o que aconteceu com Jó lá. Sim. Porque é uma reunião, né?
Os filhos de Deus chegaram lá e falaram assim, tá, você conhece meu filho Jó? Uhum. E aí E Jó tava aqui ainda, hein? Sim. Você viu, você tava rodeando a terra, então você viu Jó. Ah, você conhece ele lá. Você sabe quem ele fala. Enfim, olha só. Cristo dando testemunho. Muitas pessoas vão reivindicar esse testemunho. Que elas vão dizer assim, ó. Senhor, no teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Senhor, você não viu o tamanho da igreja que eu construí na terra? Senhor, quantos milhões de seguidores eu tinha? Não, você eu não conheço. De você eu não dou testemunha. Parta que você eu não sei quem você é. Olha que terrível. Isso eu não sei quem você é. E a pessoa vai pedir a morte e não vai achar ainda. Eu não sei quem você é. Quem é você? Mas eu falei do Senhor, mas eu não sei quem você é. Ou seja, o apóstolo Paulo disse, uns vão pregar por contenda, por vanglória, deixa que pregue, porque o evangelho está sendo anunciado. Então não é sobre o que eu prego, é sobre quem eu sou concernente a quem eu prego, Miquel. É mais importante... Aí é a igreja, a gente está chegando na prática da igreja aqui. Seja uma igreja relevante, seja um servo de Cristo em santidade, em santificação, ainda que isso lhe custe a vida. É mais importante ter relacionamento com Deus, com Jesus, do que trabalho para ele. Porque tem gente que confunde trabalho com relacionamento. Uhum. E às vezes a pessoa entra num ativismo religioso, convencido de que Deus quer que ele faça aquilo, e antes de qualquer coisa ele chama discípulos. Não, vem caminhar comigo, vem ser meu discípulo. Aí depois eu envio você. Primeiro você vai ter relacionamento comigo, depois você vai trabalhar para mim. Só que as pessoas invertem às vezes a posição. Aí a pessoa tá lá no ativismo, sacrificando a família, tantas outras coisas, achando Deus tá me aprovando, é isso que Deus quer pra minha vida. Deus tá olhando lá do céu e falando assim, eu não pedi nada. Eu não pedi essas sandices que você tá fazendo aqui pra mim. Uhum. Eu tô mais preocupado que você tenha vida comigo, relacionamento comigo, pra depois eu te enviar. E quem vai enviar você vai ser eu, não vai ser você. Você não vai se auto-enviar. Eu que vou falar assim, ô Thiago, vai pra lá. Uhum. É eu que sei aonde eu coloco você, onde eu não coloco. Do contrário, agora é relacionamento. Tô forjando meu caráter em você. E aí, eu gosto de falar o seguinte. Imagina que você tem uma casa, e tem uma piscina nessa casa. E aí todo final de semana a galera vem pra sua casa, mas eles vão pra piscina. Então, nitidamente, eles querem desfrutar da piscina, não da sua casa. Não da sua presença. Não da sua presença e por aí vai. Muita gente se gaba e até fala, eu sou extremamente usado por Deus. Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer, segundo a necessidade de um povo. Até a mula, se for o caso. Não significa absolutamente nada. Uhum. Ah, mas eu falei e quantas pessoas foram curadas, transformadas. Há poder no nome de Jesus. Todas as vezes que ele é liberado. Você foi... A própria palavra já diz. A terminologia já explica. Usado. Nada mais do que isso. Ah, mas existem aqueles que têm relacionamento. A esses Deus envia o tempo todo. Compreende a diferença? Uhum. Então, Deus não vai pegar uma piscininha aqui e trazer a galera para pular aqui. Ele vai falar assim, vocês estão precisando de água? Peraí, tem uma piscina chegando aqui. É completamente diferente. Uhum. Então você experimenta de um ambiente de revelação. Você experimenta de uma vida com Deus. Não de uns momentos aos outros que você acha que você é alguém. Entendeu? Pastor, vamos encerrar, senão não Fica até amanhã aqui, né? E tem o dia a dia Mas nosso eu quero, todos que passaram aqui nessa série deram uma palavra de oração. Eu queria que você nos desse uma palavra de oração também. Nós vamos encerrar aqui com o nosso público aí. Amém, vamos orar. Senhor, mais do que tudo nós te pedimos hoje que o Senhor nos ajude, através do teu Espírito Santo, a nos tornarmos uma igreja de oração. Uma igreja de oração, Pai, é aquela igreja que mais do que falar, ela age conforme aquilo que ela fala. Nós liberamos pela fé um momento e nós agimos de acordo com isso que nós cremos. Nos ajude, Senhor, a ser essa igreja que ora o tempo todo, que mergulha no coração do Senhor, que busca, Pai, incessantemente pela Tua presença, que a gente saiba subir ao monte como fez, como muita gente desistiu, mas que a gente consiga subir ao monte como fez Moisés, e só descer após a revelação, só descer, Senhor, após o discernimento do Senhor para as nossas vidas, que leve o tempo que levar, que o Senhor nos mantenha no oculto, nos mantenha no secreto, para que a gente não se perca publicamente.
para que a gente não deixe que nada disso que a gente está conversando afete o nosso coração, que não caiamos na tentação, Senhor, da fama, da riqueza, na tentação da ótima reputação, na tentação de agradar a todos e desagradar ao Senhor. Porque tua palavra nos orientou o tempo todo que aqueles que são amigos desse mundo, consequentemente, se tornam inimigos do Senhor. Nos ensina a sermos inimigos desse mundo, mas amigos do Senhor. Queime o nosso coração com a restauração do Evangelho dentro da gente. Que a gente queime as nossas indulgências, que a gente queime as nossas teses religiosas, que a gente queime qualquer coisa que não procede da Bíblia, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, nada mais do que isso. É a tua palavra orientando o nosso coração. Então, Senhor, nos levanta hoje, levanta uma geração comprometida em viver para o Senhor e viver do Senhor, experimentando do Senhor todos os dias. Se for preciso, nós confrontaremos a religião. Se for preciso, nós confrontaremos a igreja, mas nós viveremos como noiva, ataviada, preparada, esperançosa pelo dia em que nós nos encontraremos com o Senhor. Nós não queremos viver, nós queremos morrer para esse mundo. Nós queremos ser sal, nós queremos que este mundo perceba em nós o Senhor. Nós queremos que esse mundo encontre o Senhor nas nossas vidas. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Pastor, Deus abençoe também. Amém. E... sempre um prazer. Deus te abençoe muito. E semana que vem nós estamos de volta, né? Vamos falar da igreja de Filadélfia. Quem estará aqui, se tudo der certo, o evangelista Denilson já esteve aqui também. Iremos conversar sobre a igreja de Filadélfia, então não percam aí, segunda-feira. Muito bom. Mais uma mensagem da nossa série. Deus abençoe vocês e até semana.